Por que será que os socialistas vivem dizendo que Cuba tem a melhor saúde pública do mundo, tem a melhor educação pública do mundo, tem os melhores unicórnios públicos do mundo, mas eles sempre vão para Nova York e nunca para Cuba? Sempre vão para o símbolo da opressão, do capitalismo, do neoliberalismo, do imperialismo americano. A CNN, emissora de TV esquerdista dos Estados Unidos, fez uma reportagem sobre o documentário Sicko, de Michael Moore, que basicamente defende que os americanos abandonem o seu atual sistema de saúde e adotem algo similar ao modelo cubano. A reportagem afirmou que a mortalidade infantil em Cuba é impressionante, sendo a menor do hemisfério, junto à do Canadá. É verdade que, de acordo com os números da ONU, a atual taxa de mortalidade infantil de Cuba coloca o país na 44ª posição no ranking, ao lado do Canadá. O que o repórter esqueceu de dizer é que, de acordo com essas mesmas estatísticas, em 1958, ou seja, logo antes da Revolução Comunista, Cuba ocupava a 13ª posição. Ou seja, a Cuba capitalista tinha a 13ª menor taxa de mortalidade infantil do mundo, ganhando de países como a França, Bélgica, Japão, Itália, Espanha e Portugal. Hoje, todos esses países deixaram Cuba lá para trás, fazendo com que a ditadura comunista caísse mais de 30 posições. Ainda assim, Cuba só ocupa a 44ª posição por causa de uma verdadeira política nazista. A cada 10 fetos nascidos vivos, 7 são abortados. Isso porque o governo força as mulheres a abortarem crianças que demonstrem qualquer indício de doença para maquiar as verdadeiras estatísticas sobre a mortalidade infantil. Outro ponto é de que a taxa de mortalidade materna em Cuba é de 33 para cada 100 mil, quase 4 vezes maior que a dos Estados Unidos, de 8,4 a cada 100 mil. Como é que o sistema, que tem relativa baixa taxa de mortalidade infantil, pode ter saúde de alta qualidade e uma taxa tão alta de mortalidade materna? Para falar sobre a maravilhosa educação do mundo dos sonhos de Cuba, passo a palavra para uma cubana. Uno de los grandes lemas de la revolución fue siempre el tema de la educación. Ahora, ¿qué es exactamente hoy la educación en Cuba? Bueno, un sector con muchas limitaciones, con mucha precariedad material, dado que después del subsidio soviético, pues toda esa gran infraestructura quedó sin la posibilidad de sostenerse, ¿no? Por ejemplo, muchos profesores y maestros han emigrado del sector educativo al sector turístico o al sector por cuenta propia, incluso han emigrado realmente de la nación, ¿no? Y eso ha devaluado la calidad de los profesores frente a las aulas. Exceso de ideología, exceso de formación para la creatividad, exceso de una formación para aceptar y sin discutir los conocimientos. Esos son de los grandes defectos de la educación en Cuba. Pois é, os professores são tão maltratados e mal pagos em Cuba que preferem trabalhar como guias turísticos. Para você ter uma ideia, o salário médio do setor educacional em Cuba é de 527 pesos, o que equivale a R$ 68. R$ 68, pois é. Sabe aquele seu professor que defende uma educação padrão Cuba e vive fazendo greve? Fala para ele abrir mão do seu salário e viver com apenas R$ 68 por mês. Vamos ver quanto tempo ele aguenta vivendo a realidade que ele defende. E não é só a educação que paga mal em Cuba. Tudo paga mal. O salário médio em Cuba equivale a R$ 75 por mês, enquanto no Brasil o salário médio nominal está em R$ 2.231. Algum defensor do socialismo pode dizer que lá eles recebem menos porque tudo é mais barato. Mentira! E uma mentira desmentida pelo próprio governo cubano. Como lá todos os preços são controlados, podemos encontrar o valor de tudo no Ministério de Finanças e Preços de Cuba. De acordo com a Resolução 95 de 2014, um pedaço de pão de 130 gramas custa 3,25 pesos cubanos. Já uma dúzia de ovos custa, segundo a Resolução 61 de 2011, 13,2 pesos cubanos. 1 kg de leite em pó, segundo a Resolução 165 de 2014, custa 175 pesos. Uma lata de extrato de 440 gramas de tomate custa 8,1 pesos. 1 kg de peito de frango custa quase 120 pesos. E 1 litro de iogurte natural, 29,15 pesos. Ou seja, o salário médio da população cubana, atenção, estamos falando do salário médio de toda a população e não do salário mínimo. No Brasil, para lembrar, esse valor é de 2.231. Permite que ela adquira mensalmente
20 pedaços de pão, 3 dúzias de ovos, 1 kg de leite em pó, 10 latas de extrato de tomate, 1 kg de frango e 1 litro de iogurte natural, o que dá mais ou menos para você comer durante 10 dias. O problema é que o mês tem 30 dias e não tem comunista que via decreto mude isso. Uma televisão de 29 polegadas custa 9.275 pesos, segundo a resolução 214 de 2012. Ou seja, uma televisão equivale a 14 meses de trabalho. Imagine um mundo em que você precisasse trabalhar 16 meses para assistir Netflix, ou para ver as cacetadas do Faustão, ou para ver o Silvio Santos jogando aviãozinho de dinheiro, ou melhor ainda, para assistir TV Câmara. Cuba é um país miserável, e antes que algum socialista de iPhone venha justificar, a miséria não é por causa do tal embargo americano, mas porque o socialismo gera pobreza e desigualdade. Enquanto os amigos dos ditadores vivem em mansões de luxo, usam roupas importadas e têm comida à vontade, a população passa fome, precisando em alguns casos recorrer à prostituição, ao contrabando e ao tráfico. O fato é que o embargo nunca impediu Cuba de fazer comércio com nenhuma empresa de outro país. Prova disso é que as importações cubanas chegaram em 2013 a 6,72 bilhões de dólares, ou seja, 8,7% do PIB cubano. Para terminar com chave de ouro, o argumento derradeiro. Durante os últimos 50 anos, mais de 1 milhão de pessoas, ou seja, cerca de 10% da população da ilha, se lançaram desesperadamente ao mar, utilizando qualquer coisa que flutue, correndo o risco de ser devoradas por tubarões apenas para escapar do verdadeiro inferno cubano. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre.